poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Privilégio. Eu tenho estado algumas vezes de manhã, mas acho que à noite é a primeira vez, vendo rostinhos novos. Que bom. Não é só o Lucas que tem uma página. Eu também tenho uma página não tocando sax. Minha página Noidi Barbosa de Souza. As minhas mensagens estão lá. Inclusive, esta manhã já deve subir para a página também. Se você quiser ouvir mais um pouquinho, é só acessar a página, tá bom? Compartilhar, repassar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Josué, capítulo 10, versículo 1, de 1 a 5. Eu vou ler, vocês podem ouvir. Diz assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai, e a havia destruído, totalmente feito a Ai, e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e o que moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Arão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajuntai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gileão e pelejaram contra ela. Todos entenderam que esse texto ficou claro para todos? Amém? Podemos encerrar? Todos entenderam? Eu fiz questão de fazer essa leitura, queridos, dessa maneira, porque às vezes é assim que a gente lê a Bíblia. E depois fala: eu não entendo. Eu li a Bíblia, não entendi nada. Ou então, pelo menos para dizer: hoje eu li um texto da Bíblia. Não entendi nada, mas eu li. Então eu fiz questão de fazer a leitura desta maneira para demonstrar como muitas vezes a gente lê, fala que leu, mas não entendeu nada. Então vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, obrigado por esse dia do Senhor, de descanso. Obrigado por podermos estar na tua casa. E agora, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, um texto que realmente não é tão fácil de entender, mas que o Senhor esteja nos ensinando, ministrando, e ao final desta palavra, agradecemos por termos sido alimentados pela tua palavra. Ministra-nos, renova as nossas energias, dá uma unção especial e ajuda-nos a viver o que aprendemos em nome de Jesus. Amém. Na realidade, irmãos, tem alguns textos da Bíblia que não são tão fáceis de serem entendidos. Alguns são fáceis, outros não são muito fáceis. E para a gente entender, muitas vezes, é preciso que a gente leia mais do que aquele texto, mas leia o contexto, às vezes uma porção inteira. E mesmo quando de imediato a gente não entenda o que está sendo lido, é importante que nós continuemos lendo, porque o pastor Ademir disse que eu tenho 50 anos de ministério, eu tive o privilégio de praticamente aprender a ler na Bíblia Sagrada, mas de quando em quando, olha só, eu não tinha entendido, agora eu entendi. Então, continuar lendo. Então, para entendermos o texto que nós lemos, nós vamos precisar voltar um pouquinho quando o povo de Israel ainda estava lá no cativeiro do Egito.
Estava lá no cativeiro do Egito. E eles oraram pedindo um libertador. E Deus levantou um libertador que se chamava Moisés. Então, ele levantou um libertador para governar o povo. Pode pôr o mapa, por favor. Então, estava lá no Egito e então Deus levantou Moisés para governar o povo. Moisés levou o povo do Egito até o Monte Nebo. Mais um, por favor. Levou até o Monte Nebo. E ali ele morreu. Moisés morreu ali no Monte Nebo. E após a morte de Moisés, Deus levantou Josué para conduzir o povo. Um jovem ainda, para conduzir o povo. E eu fico pensando na responsabilidade daquele homem. Moisés era um super líder, respeitado, temente a Deus, e as pessoas também o temiam. Era um líder muito forte. Agora, muito bem, vai aí, você levanta e agora você vai liderar. Eu penso que pode acontecer isso com a gente, por exemplo, no trabalho. Você está lá no trabalho, o seu chefe aposenta, morre, sei lá o que acontece, e fala, agora você vai assumir a função dele. Mas Deus já levou desta igreja alguns homens e algumas mulheres que foram baluartes, trabalharam, dedicaram a vida aqui, líderes fortes. Agora Deus fala, muito bem, agora aquele irmão já foi, aquela irmã já foi, agora é com você. Agora é com você. É você que vai assumir agora o trabalho, o desenvolvimento desta igreja. Deus tem chamado a cada um de vocês para estar aqui agora dando continuidade a homens e mulheres que se dedicaram, se empenharam, e por trabalho deles a igreja tem chegado até aonde está, e agora fala, olha, agora é com você. Olhe um para o lado do outro e diga, ó, agora é com você. Agora é com você, Josué. Agora é com você. A gente fazer isso é fácil. Então vamos complicar um pouquinho mais. Agora você olha e fala assim, agora é com você, Josué. Aponte para você, agora é com você, Josué. E então Deus levanta Josué e fala, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. No capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Então Deus levanta Josué e faz uma promessa que vai abençoar, que vai usar, assim como Deus também vai abençoar a cada um de vocês para dar continuidade à obra que Ele mesmo já iniciou aqui. Mas Ele coloca condições. Pode ir tocando para frente, viu? Ele coloca condições para Ele abençoar aquele povo. Capítulo 1, versículo 7, diz assim, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual a condição para que o caminho dele fosse bem-sucedido? Qual a condição para que ele prosperasse? É a mesma para vocês nestes dias. Cuidado de fazer tudo segundo a lei que o Senhor Deus
deu a Moisés e é a nós também, que não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não cesse de falar deste livro, da Bíblia Sagrada, medita de dia e de noite. Então aqui está o segredo. Se nós queremos ser bem-sucedidos, tem a promessa de Deus, mas Ele também coloca condições. Em seguida, Josué assume e atravessa o rio Jordão. E ali eles conquistaram Jericó, depois conquistaram Ai. A próxima conquista seria Gibeão. Porém, Gibeão, sabendo que das vitórias de Josué, os povos que ele já tinha dominado, derrotado, ele ficou com medo e ele decidiu procurar Josué e fazer uma aliança com ele. É interessante isso daqui, porque quando se percebe que o adversário é mais forte, é melhor não arriscar contra esse adversário, porque pode vir um tarifaço de 50%. Então tem que tomar cuidado com quem você vai bater de frente. Gibeão percebeu isso, ele correu para Josué. Vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança. E é interessante, eu recomendo vocês relerem essa história, porque embora eles fossem vizinhos, Gibeão, vizinho de Josué, como que nós vamos chegar para Josué? Eles não vão aceitar a gente. O que eles fizeram? Eles se vestiram de roupas rotas, sandálias velhas, pão seco e bolorento, vinho envelhecido, fingiram que estavam vindo de um lugar muito longe. E eles usam até de uma estratégia que mexe com o coração de qualquer cristão. E ele disse, por causa do nome do Senhor nosso Deus. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes chega alguém e fala, ô meu irmão, falou que é irmão, a gente já se derrete todo. Ou eu também sou um cristão. A gente já faz qualquer negócio, topa tudo. Eles fizeram isso daqui, sabe? Chegaram, é por causa do nome do Senhor teu Deus. E Josué caiu na lábia de Gideão. E Josué aqui, embora um homem de Deus, e isto nos alerta, porque se um homem de Deus do naipe de Josué caiu, qualquer um de nós pode cometer um erro. Qual o erro que ele cometeu? No versículo 14 diz assim, não pediu conselho a Deus. Este é um perigo que muitas vezes a gente acha que, não, estou certo, é um negócio bom, é uma coisa boa, está certo. A gente vai e não pede conselho para Deus. Preste atenção, não tome nenhuma decisão, não faça nenhum negócio, não entre em nenhuma situação sem pedir conselho de Deus. Porque muitas vezes aquilo que parece tão limpo, tão claro, tão bom, tão perfeito, a gente não sabe o que está por trás. Então Josué, ele cometeu esse equívoco. Ele não pediu conselho para Deus e recebeu direto Gibeão. Muito bem. Depois de 3 dias, está no versículo 16, eles descobriram a farsa. Mas Josué já havia feito a aliança. E a aliança que era feita em nome de Deus falou, está falado. Assumiu o compromisso, está assumido. Já havia cometido erro, já havia feito aliança, ele não podia voltar atrás. Estão me acompanhando até aqui? Amém? Muito bem. Agora sim, nós chegamos ao nosso texto, que está no capítulo 10. Verso 3, então, diz, agora eu vou ler devagar. Adonisedeque, rei de Jerusalém, Oão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laquis, e Adebir, rei de Eglon. O que aconteceu com esses 5 reis? Eles souberam
que Gideão tinha feito uma aliança com Josué, e eles ficaram muito bravos, porque Gibeão fazia parte daquele grupo de reis. E ele, então, agora virou a casaca, abandonou a gente, e agora vai fazer lá as pazes com Josué. Não vai ficar barato, não. Eles se reuniram para ir combater contra Gibeão. Mas no versículo 6 diz assim: os homens de Gideão mandaram dizer a Josué: sobe e livra-nos. Agora ele fazia parte da OTAN, quer dizer, agora ele fazia parte de um grupo, de um líder maior, de mais forte. Agora ele tinha para quem pedir ajuda. Josué, olha, aqueles reis lá estão vindo em cima e a gente não consegue se defender deles, não. Ajuda a gente. É interessante que agora Josué aprendeu. Ele foi consultar ao Senhor se ele devia ir lutar contra aqueles reis, se ele deveria defender Gibeão ou não. E Deus falou: vai em frente, vai em frente. Versículo 8 diz assim: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles poderá te resistir. Errar uma vez, mas duas? Não, agora eu aprendi, não caio mais na sua não. Então ele foi, e que Deus esteja nos ensinando também, porque às vezes a gente fala assim: é errando que se aprende. Não necessariamente, a gente pode aprender com os erros dos outros. Fulano já entrou nessa e se deu mal. Eu não entro nessa não. Mas Gideão errou uma vez, desculpe-me, Josué errou uma vez, e agora ele fala: não, eu vou consultar, vou perguntar para Deus, devo ir ou não? E Deus fala: vai em frente. Deus fala: vai em frente, e vai em frente. Aí no versículo 10 diz que o Senhor conturbou e os feriu. Ou seja, o Senhor perturbou, o Senhor confundiu os inimigos. Deus tem as suas estratégias. Talvez os inimigos estivessem muito seguros, mas Deus trabalhou na mente, Deus trabalhou na tática daqueles 5 reis, e confundiu os inimigos, e eles ficaram perdidos. E então, Josué venceu aquela batalha. Os israelitas foram à luta? Sim, eles foram à luta. Mas quem deu a vitória? Foi Deus. A gente precisa aprender. Está doente, tomou um remédio, sarou. Quem é que nos curou? Deus. Este remédio é milagroso. Quem é milagroso é Deus. Por isso, sempre antes de tomar um medicamento, Senhor Deus, abençoa esse medicamento. E quando somos curados, a glória é de Deus. Você passou num concurso? Eu sou bom mesmo. Olha lá, eu passei no concurso, consegui aquela vaga, consegui no vestibular. Aquele cursinho que eu fiz é excelente. Não! É Deus quem nos dá sempre a vitória. Precisamos reconhecer isto, porque nós somos craques em pedir ajuda para Deus. E quando Deus nos dá uma vitória, a gente fica contente, faz um churrasco, chama amigos, e come, e bebe, e esquece de agradecer a Deus. Esquece de agradecer a Deus. Agora, algo extraordinário aconteceu. Versículo 11 diz assim: fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Nós, no versículo anterior e neste, nós aprendemos o seguinte: não é agora vou orar e vou ficar numa boa. Não, ele foi à luta. Os israelitas foram à luta. Aqui eles foram à luta. A gente tem de enfrentar, sim, as lutas, as batalhas, as dificuldades. Mas Deus fez cair do céu sobre eles grandes pedras, mais foram que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Deus faz mais.
Deus faz mais quando nós também fazemos a nossa parte. O Senhor fez cair uma chuva do céu sobre eles, uma chuva de pedra. Agora, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras. Deus usa até a natureza. Se a gente não consegue, se não tem jeito, Deus usa a natureza. Deus faz de coisas especiais, miraculosas, estrondosas, para abençoar os seus filhos, quando os seus filhos estão buscando ao Senhor, tementes ao Senhor, e vai numa empreitada que pediu para Deus, e Deus deu a direção correta. Mas não parou por aí, não parou por aí. Josué fez uma outra oração, e uma oração muito ousada. Ele estava lutando, não tinha ainda conseguido exterminar com todos os inimigos, o dia estava acabando, não dava para ele, não podia deixar para o outro lado, para o outro dia, e no versículo 12 ele faz uma oração. Josué falou ao Senhor no versículo 12: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Que ousadia! No versículo 13 diz: e o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Versículo 14: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. E tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando o Senhor peleja por nós, Ele faz coisas extraordinárias, milagrosas, que às vezes a gente pede e a gente mesmo assusta. Esse texto, ele tem sido usado por aqueles que não creem na Bíblia Sagrada como um erro, como um equívoco da Bíblia, dizendo, olha, todo mundo sabe que não é o sol que gira, é a terra. Então, quando diz que o sol parou, não, está errado isso. Viu como que a Bíblia é falha? Então, se apegam muitas vezes a isto. Alguns argumentos, por exemplo, pode-se argumentar com as palavras dos próprios cientistas, dizendo, e o sol nasceu. Quer dizer, o sol está lá, como que ele nasceu? É uma linguagem figurada. Porém, nós temos que entender que a Bíblia não é um livro científico que se propõe a dar detalhes de como funcionam os fenômenos físicos naturais. Não é essa a preocupação da Bíblia, não é um livro científico. Dizem que os cientistas, se fosse para o Sol e a Lua parar, teria de mover todo o universo. Tudo teria que ser mudado. Direção do vento, não dava, como que ia fazer isto? Ia ser um transtorno muito grande. Agora, qual o problema? Qual o problema se ele tivesse que fazer isso? Não foi ele que criou? Se ele criou, ele tem domínio sobre todas as coisas. Eu lembrei-me de uma história de um menino. A professora zombou do menino, dizendo, você acredita mesmo que a baleia, um grande peixe que a Bíblia diz, não diz que é a baleia, mas a professora, você acredita mesmo que a baleia engoliu Jonas? E o menino respondeu, professora, se Deus dissesse que o homem engoliu a baleia, eu acreditava. Então, sabe, queridos, é uma questão de fé, de crer na grandiosidade, nos milagres, no poder, no impossível de Deus. Aí alguém pode dizer, eu não tenho fé para tudo isso, não. Eu não tenho fé para tudo isso. E lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E se dizemos que cremos, não podemos ter dúvida dos relatos miraculosos de Deus. Eu não tenho fé para tanto, não tenho tanta fé, não. E então os apóstolos também reconheceram que não tinha tanta fé assim, e a necessidade de ter mais fé, e oraram, aumenta a nossa fé. Lucas 17:5.
Tem hora que a gente precisa também fazer essa oração. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta. É muito para a minha cabeça. Eu não consigo entender. Então, aumenta a minha fé. Muito bem. O que vocês acharam dessa história? A gente gosta de histórias que contam de aventuras, de heróis. Vocês já pensaram essa história nas mãos de diretores, talvez como Martin Scorsese, Spielberg, como que fala? É isso que vocês sabem, né? Fazendo Indiana Jones, ou na mão de um Cameron, fazendo lá os seus filmes. Um filme como Avatar, Titanic, Exterminador de Futuro, muita bilheteria esses filmes dão. Já pensou uma história dessa na mão de um desses cineastas? É que a história de Josué não é uma ficção. Todos esses filmes que enchem bilheteria, que enchem cinema, tudo ficção. Mas essa história de Josué não é uma ficção. E tem como objetivo apontar para Deus, como Ele age para realizar a história que Ele concebeu antes da criação do mundo. Ele já tinha concebido, Ele já tem essa história. E para que a história seja efetivada, Ele faz o que for necessário. A Bíblia é o registro de atos interventores de Deus na história. E Ele está intervindo na nossa história. É a confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia registra seus feitos realizados no passado e assegura que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente e que ainda hoje Ele age em favor do seu povo. E se você faz parte do povo de Deus, saiba que Deus está no controle da história da sua vida. A sua vida não está esquecida, não está abandonada por Deus. Muitas vezes a gente não está entendendo muito, mas Deus está trabalhando. Eu creio que vocês conhecem uma música, não precisa se preocupar que eu não vou cantar. É uma música do Edilson Botelho que fala do tapeceiro. Uma música muito bonita, que quando está fazendo a obra de tapeçaria, por trás parece que está toda a linha enrolada, mas quando termina que mostra, então é uma obra de arte. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo ou permitindo que esteja acontecendo na sua vida, mas Deus está no controle. Agora, queridos, antes de concluir como foi a vida, é importante que a gente veja como que foi a vida de Josué. Como foi a vida desse homem que Deus usou. Quando Josué assumiu a direção do povo, antes de atravessar o Rio Jordão, ele reuniu todo o povo. Capítulo 3, versículo 5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual foi a atitude? Santificai-vos. No versículo 6 diz assim: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. A aliança, a arca da aliança era o sinal da presença de Deus. Então, ele coloca a presença de Deus na frente. É Deus quem vai à frente. No versículo 9, nós lemos: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. A importância de se ouvir, de se ler, de conhecer a palavra de Deus. E no capítulo 4, quando eles atravessaram o Jordão, no versículo 5 diz: cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levante uma coluna. Para quê? Para que levantar a pedra e levantar a coluna? No versículo 21 diz: para que no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Versículo 22, farei saber que aos vossos filhos, dizendo: o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós
até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez lá no Mar Vermelho, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor. É importante, queridos, que nós estejamos construindo testemunho da nossa vida, de contar para as pessoas o que Deus fez, o que Deus faz na nossa vida, deixar esta marca na vida dos nossos filhos. Testemunho do que Deus fez, do que Deus faz. Nós precisamos aprender. Às vezes a gente brinca, né? Conta a bênção, irmão. Não é brincadeira. Aprenda a contar as bênçãos. E às vezes a gente reclama de algum problema, de uma dificuldade. Deus esqueceu como que é. Tem um hino, eu não sei se é conhecido aqui, que diz: conta as bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Às vezes a gente conta as lutas, a gente conta as dificuldades. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Deus fez isto na minha vida, Deus cuidou de mim, e isso vai servindo de testemunha e vai ajudando as pessoas. No capítulo 5, no versículo 2, disse o Senhor a Josué: faze facas e passa a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas e circuncidou os filhos de Israel. Todo o povo que tinha saído do Egito já tinham morrido. Versículo 5: nenhum deles que nasceu no deserto, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Ou seja, aqueles que tinham sido circuncidados no Egito já tinham morrido. O povo de agora não tinha ainda recebido a circuncisão. Era parte do povo de Deus. Era parte do povo de Deus. Mas não tinha recebido o sacramento daquela época. A marca daquela época. Isto acontece, queridos, e eu penso que é um momento importante da gente falar algo especial. Estávamos conversando com o pastor Ademir hoje. Tem muitas pessoas que estão dizendo que aceitaram a Jesus, que se converteram, que frequentam a igreja, mas não querem ser batizados. Não querem ser batizados. Não é o batismo que salva. Realmente não é o batismo que salva. Mas há uma ordem da palavra do Senhor, que todos que criam e recebiam e criam iam sendo batizados. Este povo aqui era povo de Deus. Já era separado por Deus. Mas veio a ordem: vocês precisam circuncidar, que era da prática da época. Nos nossos dias, você já recebeu Jesus, já se converteu, está salvo, amém. Mas é importante que seja o batismo. E eu queria deixar esse desafio. Pode ser que aqui mesmo tenha irmãos queridos que já receberam a Jesus. Eu sou de Jesus, mas eu não quero ser batizado. É ordenança bíblica. Não que isto vá interferir na nossa salvação, mas é ordenança bíblica. E ordenança a gente não discute, a gente obedece. Versículo 7 diz assim: a estes Josué circuncidou. É aquilo que eu disse, era povo de Deus, mas não tinha sido circuncidado. Hoje é o batismo. Se você é povo de Deus, não deixe para amanhã. Procure logo o seu pastor e diga: pastor, eu entendi, e eu preciso ser batizado como obediência à ordenança, ao sacramento do Senhor. Ainda no versículo 10 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Como que nós celebramos a Páscoa hoje? A ceia do Senhor. É quando nós nos lembramos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sabe de uma coisa, irmãos, que aborrece qualquer dona de casa, qualquer família? Você convida alguém para jantar na sua casa. Aí você prepara um banquete, prepara uma mesa especial. E chega na hora do jantar, aquele convidado não vem.
Que decepção! A mesa estava pronta, tudo preparado. Jesus preparou-nos um banquete. E eu penso que quando Ele nos chama para este banquete, e por um motivo ou outro a gente não vem, é um desfeito que a gente está fazendo para com o Senhor deste banquete. Louvado seja Deus, porque você veio hoje para participar. Mas na próxima oportunidade do mês que vem, pode ter certo que vai surgir alguma, não sei se hoje eu vou, eu disse hoje pela manhã, está trovejando lá no Rio de Janeiro, acho que vai chover, e a gente coloca um monte de obstáculos. Mas se alguém te convidar para um jantar amanhã na casa de alguém, pode você estar cansado como for, você vai. Nenhum banquete supera este, quando nós celebramos, quando nós nos lembramos do que Cristo fez por nós no altar. Mas antes deles conquistarem Jericó, a gente mostra os lados positivos, outros nem tanto. No capítulo 6, no versículo 6, Josué chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. Não, esse aspecto ainda é positivo. Levai a arca da aliança. Nós já falamos que a arca da aliança representava a presença de Deus. Então ele disse: olha, vamos lá para conquistar Jericó, mas antes é o seguinte, a arca da aliança, a presença de Deus vai na frente. Não esqueçamos sempre a presença de Deus. No versículo 7, fala quando eles teriam de enfrentar Ai. Eles estavam se achando. Eles estavam se achando, já tinham ganho várias batalhas, já tinham tido várias vitórias. E no versículo 3, eles falaram: não pode deixar que a gente dá conta. Não suba todo o povo, não. Suba uns 2 ou 3 mil somente. Deixa com a gente, porque a gente é bom nesse negócio de luta. Não precisa ir todo mundo, não. Deixa com a gente se vira. O que deu? Perderam a batalha e tiveram que fugir dos inimigos. É um problema, queridos, quando a gente começa a achar que nós somos suficientes, damos conta, temos experiência. Nunca nós estamos preparados para enfrentar a menor luta que seja sozinhos. E aconteceu um outro problema. No capítulo 7, versículo 11, eu estou correndo, embora o tempo avançando um pouco, mas eu quero ver a história completa. Israel pecou e violaram a aliança, mas aquilo que eu lhes ordenara, eles violaram. Versículo 12, pelo que não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, e já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio coisas roubadas. Deus disse: eu vou dar vitória para vocês, mas vocês não levam nada desse povo que vocês estão lutando. Não leva nada. Mas aí vem no versículo 21, o pecado de Acã. O que Acã fez? Quando ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, então diz: eu cobicei, tomei para mim, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Eu não resisti. Eu sei que eu não devia fazer esse negócio. Eu sei que eu não devia pegar esse dinheiro, mas eu não resisti. Veio picando na minha frente, a bola veio picando na minha, eu não resisti. A gente precisa tomar cuidado, porque o diabo muitas vezes apresenta diante da gente coisas que a gente não deve fazer, mas parece tão bonito, tão fácil. Só isso daqui, eu não resisti. E nós não resistiremos às tentações de Satanás por nós mesmos. Precisamos estar focados e fortalecidos no Senhor, senão não resistiremos às tentações. Estou correndo. Versículo 13. Dispõe-te. Josué agora falando para o povo. Descobriu o pecado, ele diz: dispõe, santifica o povo e diz: santificais para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel,
Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O pecado não prejudica somente o pecador, mas prejudica uma comunidade toda. Quem pecou? Acã. Quem estava sendo prejudicado? Todo o povo de Israel. Então, meu irmão e minha irmã, olha para mim, a sua vida precisa estar limpa diante do Senhor, porque o seu pecado pode prejudicar toda a comunidade do Senhor. Muito bem, aí Josué, então, olha, vem cá. Já confessou o pecado, já acertamos, então santifique. E acertado com Deus, agora no capítulo 8, o Senhor entregou Ai na mão de Israel. E depois de vencer Ai, no versículo 30 do capítulo 8, Josué edificou um altar ao Senhor. Perceba, coloca a arca, edifica um altar. O cuidado constante de Josué. No versículo 31, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. 34, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. A gente acha linda a história de Josué, e é linda realmente, mas todas essas bênçãos e todas essas vitórias estavam diante do cuidado de Josué. Santifica, leia a Escritura, obedeça, coloque a sua vida diante de Deus. E é assim, irmãos, eu quero terminar desafiando cada um a candidatarem-se às bênçãos e aos milagres de Deus. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem algo extraordinário, como Ele fez com Josué. Ele quer fazer comigo e com você, mas Ele fala, olha, vou te abençoar, como abençoei Moisés, eu vou te abençoar, mas santifica a sua vida, põe a sua vida diante do Senhor, veja se há alguma coisa escondida, como tinha na vida de Acã, e não adianta você esconder, porque Deus sabe. Você quer sair daqui nesta noite abençoado? Abençoada? Então Deus nos trouxe aqui para dizer, eu quero a bênção de Deus. Condição, sua vida no altar do Senhor. Coloque a arca, a presença do Senhor na frente. Não tome nenhuma decisão sem pedir a direção de Deus. Santifique-se ao Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na sua vida. Você entendeu bem essa palavra? Amém? Entenderam bem? Amém? Então agora, o que você vai fazer com ela? O que você vai falar com ela? Pastor, que palavra eu não tinha entendido. Pastor, que palavra boa. Pastor, que mensagem tocou o meu coração. Amém. E o que você vai fazer com ela? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. E tome uma decisão. Eu preciso das bênçãos. Eu preciso dos milagres. Eu preciso da intervenção de Deus na minha vida. E para isto, eu decido nesta noite olhar para dentro de mim e pedir para que Deus tome conta da minha vida, de renunciar pecados, de renunciar aquilo que desagrada de Deus e buscar uma vida limpa, coerente diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Trabalha no meu coração, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós queremos bênçãos, queremos milagres, mas ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática aquilo que temos aprendido na Tua palavra e vivendo uma vida bonita, limpa, coerente, candidatando-nos às Tuas bênçãos, aos Teus milagres. Abençoa, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.